Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aí para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo aí de São Paulo 0, Fortaleza também 0. Fora de casa, o São Paulo aí conseguiu um empate no Castelão. Mas antes aí de qualquer coisa, não deixe de dar o seu like, compartilhar aqui e seguir a gente no nosso Instagram. Olha aí, ó, QR Code aí para vocês, coloca aí, ó, bonitinho a câmera do seu celular aí para seguir a gente lá no Instagram. Tem informações para vocês sobre o futebol do São Paulo, entrevista coletiva, os melhores momentos, tudo lá. São Paulo Futebol Clube, o futebol feminino, futsal e o basquete tricolor também lá no nosso Instagram. Segue lá a gente que a gente agradece. E não deixa aí de dar o seu like aqui, comentar e compartilhar também no nosso vídeo. Beleza? É isso aí, Japa. Conseguimos um empate fora de casa. Eu acho que esse empate aí foi até um bom resultado, pelo devido às circunstâncias que aconteceu, foi um bom resultado. Olha, aquele planejamento que eu falo de empatar fora cumpriu. Deu um susto assim quando eu vi a escalação, de jogar com Sim, o time, quase um time misto, vamos dizer assim. sim. É, mas o que deu uma amenizada foi o Fortaleza também jogar poupando alguns jogadores. E o jogo foi equilibrado. Lógico que o Fortaleza tinha mais ação, é um time mais entrosado, estava jogando em casa, mas eu não achei uma má partida do São Paulo. Acho que no primeiro tempo Também não. segurou bem, né? Um ou outro jogador estava abaixo. Gostei da zaga. Ontem a zaga jogou bem. O Patrick jogou bem ontem, dentro do que foi proposto. Mas quando eu vi a escalação, eu me assustei, porque tinha um volante só. Aí deu até aquela coisa assim, sabe, dos times lá do Rogério anteriores. Mas o time se comportou bem, foi um bom jogo, um bom resultado. Teve uma chance, né, quando ficou com um a mais, aí o juiz compensou. Inventou. O Nestor foi inocente, foi besta, mas o juiz compensou. Ele viu que ele tinha feito burrada na expulsão do Fortaleza, então ele ia devolver, né? Aí até aquela coisa, né? Com essa onda aí de questões aí, a gente fica até, né? Põe até em dúvida, acho até estranho, né? Porque essa coisa aí de coisa de resultado, de casa de aposta aí, né? Aquilo lá, né? É muito estranho. Teve até um lance lá que foi pro Fortaleza, o Rafael fez a defesa, ninguém deu É escanteio. Então, assim, inacreditável. eu prefiro acreditar que os caras são ruins mesmo, É, certo? Não são mal eu também. intencionados. Mas Eu agora, com também. essa série de suspeitas aí, agora tudo vai virar contra até os próprios árbitros mesmo, né? Sim, sim, Então, sim. então tem que tomar cuidado É, e vamos ver o que vai acontecer. Mas é, eu, vamos eu ia falar para você, vamos mostrar as notas então ver aí as notas aí, pro ó. pessoal aí. Então, assim, vamos lá. Rafael, assim, foi uma partida razoável, né? Teve um lance lá no segundo tempo, meio esquisito lá, que ele chutou a bola, quase entrou com a bola no gol lá tal. Mas, assim, é, é um goleiro que é confiável, né? Da segurança. Quando precisou fazer defesa e tudo mais, então, outra boa partida aí, 7,5. O Rai Ramos, né? Ele tomou amarelo, foi substituído no segundo tempo. Puta, ele é um jogador limitado, né? Limitadíssimo. Ele é bem limitado, é um jogador que. É o que eu falo. Vai ter jogo que ele vai precisar entrar. Enquanto o Igor Vinícius não voltar, ele vai jogar algumas partidas, porque já tá bem na cara assim que o Dorival não curte muito o Natan, porque ele nem deixa o Natan no banco. E o Orejuela a gente sabe como é que é, né? Sim. Então, ficou aí com 5, partida bem medíocre, assim, vamos dizer assim. O Alan Franco, eu gostei da partida dele. Ele teve só acho que um erro mesmo, que foi no lance lá que o cara deu a bola na trave, né, no primeiro tempo,
que ele não conseguiu chegar no cabeceio. Mas no resto, o jogo eu achei um jogo seguro. Achei que ele aguentou bem o jogo, não brincou atrás, né, não tentou sair jogando de maneira arriscada. Então, acho que ele ficou bem, assim. Acho que o 7, né? O Diego Costa também jogou bem, não acho que ele jogou mal, mas assim, uma Fora opinião que de eu tenho ritmo, né? assim, é, tá fora de ritmo, sim. No final do jogo, para mim, ele tava pregado já. Mas só que ele arriscou muito algumas saídas. Teve lance assim que ele tentou sair Jogar no correndo com meio. a bola. Aí isso deu e um lance lá, né, que foi entre ele, o Rafael, o Pablo Maia lá, né, que eles ficaram tocando a bola lá atrás. Aí o Rafael tocou meio mal pro Pablo Maia. Os caras tomaram a bola e quase fizeram gol, né? Então, só isso que ele melhorar um pouquinho, mas acho que também tem essa questão de estar fora de ritmo, né? Mas é um bom zagueiro. Acho que São Paulo, de zagueiro pelo menos, acho que está numa Não, situação acho que tá bem. favorável, Acho que né? tá bem. Acho que Tô tá com bem mesmo. 6. O Patrick, eu gostei da partida dele, né? Teve gente que ficou reclamando que ele não apoiou. Não tinha como ele apoiar ontem. Fortaleza tinha dois jogadores atacando pela direita. Então a proposta mesmo, né, dos laterais não atacarem, ficarem defendendo porque o Fortaleza joga muito pelas pontas. Então assim, ele não se abalou muito, né? Não errou, marcou, acho que bem. Saiu, quando precisou sair, saiu numa boa. No final do jogo, saiu machucado. Alguns falaram que era cãibra, mas alguns estão falando que foi contusão mesmo. Então vamos torcer aí para que não seja uma contusão, para tenha sido cãibra e que ele volte aí e que continue jogando assim de vez em quando e que vai ganhando experiência e vai melhorando, né? Como o É, Beraldo melhorou também. ele demonstrou uma segurança muito bem na posição que ele jogou ali. Mesmo que ele não apoiasse, ele jogou ele demonstrou segurança, fazia o papel dele ali muito bem executado. Gostei da atuação do Porque assim, Patrick. é o que eu tenho restrição a ser lateral que não sabe defender. E pelo menos ontem ele jogou defensivamente, né? Não Sim, jogou para atacar. não Então mesmo. foi um jogo bom, assim, ficou com 7. O Pablo Maia, eu acho que ontem ele reviveu um pouco desse negócio de se desdobrar como único volante, né? É, teve um ou outro erro, mas assim, é evidente assim o aumento de produção dele depois que o Dorival entrou. Então, um jogador aí que tem boas características defensivas, sabe chutar no gol, se mata em campo. Você vê que ontem ele saiu morto, Não, morto. Ele e o morto, morto. Alisson, os dois saíram. Se tivesse maca lá, eles tinham que ser carregado de maca para ir para o vestiário. E assim, é um jogador que também eu acho que dura muito pouco no São Paulo. Eu acho que no meio do ano, se bobear, ele vai sair. Ele já teve sondagens ano passado de times da Inglaterra, eu acho que não fica. Apesar de ter sido renovado o contrato dele, mas acho que ele não fica. Esse vai embora cedo também. O Nestor, eu vi muita gente criticando, né? E eu acho que a questão da expulsão é criticável, sim, né? Ele não pode dar uma dessa assim, tem que controlar mais os nervos. Mas, na minha opinião, ele não vinha fazendo um mau jogo. Eu acho que ele estava jogando bem no meio-campo, estava dando bons passes. Até em alguns lances, ele entrou na área lá, tem um lance lá que ele cruzou pro Caleri no primeiro tempo. Perdeu um gol no segundo, né? Porque, assim, ele já não costuma chutar bem. E ainda caiu na perna direita, que é a ruim. É, Aí, chutou mal. mas assim, pelo menos assim, teve coragem de chutar. Porque depois no Sim. lance seguinte, ele chutou uma de fora da área que desviou, que quase foi gol, né? Então, assim, eu não acho que ele fez esse jogo terrível que muita gente está falando, tá? Não, eu também não Mas, achei, assim, não. eu acho que assim, ele já fez jogos muito piores que teve Ah, gente que já, não criticou. já. Então, ele também, eu acho que teve uma subida de Ele, produção interessante com o Dorival, e, né? e uma coisa, né, Japa? Depois que o jogador do Fortaleza foi expulso, o Dorival subiu as linhas, né? Subiu as linhas para tentar vencer o jogo. E aí foi mais ainda. Por exemplo, o Nestor tinha aparecido bem no primeiro tempo, com alguns lances e tal. O Nestor tem uma mania que no decorrer do jogo ele dá uma escondida. Ele some um pouco do jogo, né? Dá aquela escondida nele. Mas depois
da expulsão do jogador de Fortaleza, aí ele sobressaiu no jogo, porque a bola só passava por ele. Então o Dorival subiu as linhas, tal. O São Paulo tinha a chance de vencer o jogo, depois o juiz arrumou essa expulsão para compensar, mas o Nestor, eu concordo, acho que o Nestor e o Pablo Maia, é assim, eu acho que nós temos uma evolução geral. Eu acho que isso deixa claro para todo mundo. Quem assistiu São Paulo no Paulista e vê o São Paulo hoje, vê o São Paulo numa evolução de forma geral, né? Uma evolução que a gente não via com o Rogério. Isso é uma coisa que nós aqui no canal, eu e o Japa, a gente falava diretamente. São Paulo não possui evolução. Tanto que nós tínhamos colocado aqui que o Rogério ia tirar zero em todas as coisas se o São Paulo não tivesse evolução. E é uma coisa que a gente está vendo no Dorival, uma coisa que a gente não viu no Rogério. Então, isso é um atento. O Nestor realmente vem jogando bem e o Pablo Maia vem subindo de produção também. Então, Sim. isso é um ponto fundamental. Agora, o que cai de produção é o rato, né, Rato. Japa? E assim, algumas pessoas também, eu vi aí o pessoal da crítica, jornalistas, falaram que ele fez um bom jogo. E eu não acho. Eu Eu acho também não assim, achei, ele não. fez um bom, ele deu um bom passe no primeiro tempo pro Caleri, quando o Caleri chutou uma para fora lá meio cruzado, e eu só vi isso. Porque Também assim, só vi isso. ó, na direita lá não ajudou muito o Rai Ramos. O Rai Não Ramos mesmo. com a ruindade dele lá abafado. No segundo tempo, parecia que o São Paulo entrou com 10 porque não apareceu nada no seu tempo. Ele apareceu na hora que ele foi substituído, né? Sim. Então ele caiu bastante em produção. Acho que é um E, jogador que, na minha opinião, que tá virando jogador de segundo tempo já. e, e o Para sair jogando. engraçado e o engraçado, né, já, por exemplo, e o no segundo tempo, por exemplo, quanto o Inter, ele entrou no segundo tempo e também não entrou bem, né? É, Aí é uma questão, acho que o Rato precisa ter uma. Bem, acontece, há uma oscilação, a gente vai saber sim. de alguns jogadores, Porque isso pode assim, não é acontecer. craque. Craque que não oscila tanto. Então, mas só que é Exatamente. um jogador que está em uma fase. Ele está em uma É, fase. é, Então, e aquele negócio, como não tem tantas opções, ele vai ter que entrar em alguns momentos, mas né, não está em uma fase. O Alisson, outro jogador que a gente tem que elogiar bastante. Tem gente aí sim. também, torcedor de São Paulo, que fica falando, elogiar o Alisson é fazer culto à mediocridade. Aí Não, quer dizer que o gente. jogador joga bem, Não, então você tem gente. que criticar, porque você acha que ele é Não. medíocre, né? Ele vem E jogando assim, bem, ele vem jogando bem. e assim, ontem, quem foi o segundo volante do São Paulo foi ele, Foi ele, entendeu? E assim, exatamente. marcou, ficou até o fim, correu que nem um desgraçado. Então, assim, tem que valorizar, sabe? E Quando não é o valoriza primeiro jogo, e não é o primeiro jogo, né, Japa, que ele joga, que é assim, que ele joga, por exemplo, é, joga bem. Não é o primeiro, não é o primeiro. Ele não, desde que o quando Dorival entrou, ele subiu também muito de exatamente. produção. Ele vem jogando muito bem e assim é outro aqui que cai na mesma situação, que vem subindo de produção e é isso que a gente que a gente queria que tivesse no São Paulo, pelo menos gerar essa situação. A gente sabe que o elenco não é lá essas coisas, mil maravilhas, mas você pode desenvolver algumas coisas dos caras e é o Sim. que está acontecendo e a gente está Fazer os caras tá, jogarem melhor, né? É é, isso. pelo menos, né? E aí ele tomou um cartão amarelo também, né? Aí ficou com 7 aí de nota. Ele, para mim, foi um dos destaques do São Paulo. Também O achei. Marcos Paulo é uma coisa interessante, né? Ele às vezes faz boas jogadas, mas às vezes ele dá umas coisas de Não, peladeiro mesmo, né? é, Então, assim, ele é um jogador assim que ele não é um jogador confiável, vamos dizer assim. não é, não é, Ele pode não é. fazer uma boa jogada, mas às vezes ele desliga do jogo, tentou dar uns dribles lá e perdeu a bola. Aí ele é estranho. Ele Dá para entender que por que que ele não se firma por onde ele passou. exatamente. Dá para entender. Perfeito. Perfeito. Mas assim, é uma opção, né? É um jogador que com o Caleri até que vai razoável, até com a má fase do Luciano, né? E É, enquanto os outros jogadores não voltam, né, do buraco negro lá, né, chamado Departamento Médico de São Paulo, né, que o Edson estava recuperado e não já faz 2 semanas que o cara não volta, né, ele já viu isso. Então ele, na nossa opinião, não jogou muito bem, ficou 4,5, foi substituído aí no finalzinho do jogo aí, né? Não foi pelo final, não, foi pelo Luciano, né? E o Luciano. Caleri, né? O Caleri, você vê que ele não tá ainda
em condições físicas ideais, foi substituído, né? Mas é diferente quando ele joga. É Tem alguém diferente. protegendo. Tanto é que a expulsão do jogador do Fortaleza, do lado do Brites lá, foi na conta do Caleri. Porque o Caleri Foi, fez ele tomar o amarelo e no segundo tempo foi o Caleri que fez ele tomar o segundo amarelo e, foi, consequentemente, a expulsão. Então, foi, assim, foi. é um outro jogador, é um jogador de outro nível do São Paulo, né? Ficou aí com 7. A única coisa ainda que me incomoda E é que, assim, geram poucas chances para ele finalizar, né? Gera, eu acho que talvez isso melhore, porque assim, aconteceu dois lances já, que a gente, eu pelo menos, eu não sei se você concorda, mas há dois lances, por exemplo, que no São Paulo, no começo do ano, não tinha. De jogar, por exemplo, algumas funções e a bola passar próximo à área. Coisas que, por exemplo, eu não vi acontecer. O Ah, Dorival, ele tem esse hábito, né, de treinar os é, times e jogar muito pelo meio. Então você vê uhum, muita troca de passe pelo meio, mas assim, indo para frente. indo para frente, exato, E exato. assim, e o São Paulo não fica toda hora cruzando bola na área também. Não usa, Não não fica fica, usando esse recurso, né? não. Então tem essa coisa. Lógico, só jogar pelo meio não é uma solução muito viável sempre, porque tem time que fecha bem o meio. Mas eu acho assim, quando os laterais titulares voltarem, eu acho que o Caleri vai subir de novo de produção, acho que vai abrir um pouco mais o jogo, vai diversificar um pouco mais o jogo, mas é o que eu falo, ele é essencial no time, né? É o que Sim, eu falo. Tem que fazer um jeito de criar mais chance para ele finalizar, mas só que ele é essencial para o time. essencial. Aí os reservas aí, o Luciano entrou, mas também ele até quando ele começou, né, na entrada dele até que não foi tão mal, mas depois começou a querer fazer brincadeira. Tem um contra-ataque do Luciano lá do Segurou Fortaleza. muito a bola. Ele segurou a bola, tentou dar chapéu e aí É, perdeu a bola. Os caras quase entraram no gol do São Paulo. E é isso. E tá em uma fase, né? Não adianta. Mas ainda é o que eu falo. Esses dois últimos jogos ainda não foi tão ruim como foi os anteriores. Então ficou com 5,5. O Gabriel Neves entrou bem de novo, né? Ele tomou um cartão amarelo lá, que o juiz, né? O que acontece? E assim, tanto na defesa como no ataque. Teve uma bola lá que ele salvou na área, que teve esse perereco lá na área, ele que tirou lá, deu um bico para não, fora. eu acho o outro jogador essencial. Eu acho que isso E assim, ficou claro. Eu, cara, que subindo de produção também. Viu? eu nem vou falar que ele subiu de produção, porque com o Rogério aí nesses últimos anos nem jogava, né? Nem Nem entrava, jogava, nem jogava, né? nem jogava. Mas assim, esse tipo de jogo aí que o Fortaleza com muita velocidade, ele segurou bem a bola, prendeu a bola, ele inverte o Joga jogo, bem, ele tem joga calma bem. para jogar, certo? Então, teve um lance lá que o São Paulo teve um ataque lá que ele entrou na área e tocou pro Caio Paulista e quase o Caio Paulista fez gol, né? Então, é um jogador muito bom, né? O que ele vem sendo usado com o Dorival era o Mendes que era usado, é o Mendes que sumiu agora, né? Joga bem, isso Mas, mesmo. mas eu acho assim, com a iminente vinda do Pablo Maia, até o Mendes mesmo, acho que o Dorival depois vai aproveitá-lo mais também. O Caio Paulista, de novo, é aquela velha história, mas assim, eu não achei que ele entrou mal, e no 10 contra 10 foi o jogador que mais criou chances do São Paulo de ataque, foi ele. Então, assim, é um jogador que a gente fala, é um jogador honesto. Ele não é craque, ele não é bom tecnicamente, mas assim, ele cumpre. Ele corre, sabe? Ele tem uma coisa assim, um ponto favorável, para dizer que só fala mal dele. Ele tem malandragem, né, no jogo, né? Ele tem uma coisa assim, ele não é inocente, assim, ele é meio malaco, Uhum. assim, né? Então isso é bom, né? Ele tem esperteza, né? Então, assim, é um jogador que eu acho que tem que ter paciência, assim, e é o que eu falo. É ele e o Patrick, os laterais esquerdos. Então a gente tem que torcer para esses caras jogar bem. O Sim, Juan, teve gente que elogiou a entrada dele. Meu, é o que eu falo. Para mim, é atacante arame liso. Pode ver, é um atacante que não cria muita chance de gol. não Aí o cria. pessoal falou assim: ah, mas no final ele fechou lá atrás. Tem que fazer isso, meu. Mas é um jogador meio. Eu não sei, assim, eu não queria usar esse termo, porque parece que já estou julgando o jogador, mas ele é meio sem alma, né? Ele não tem vibração, sabe? Sei lá, ele é Entendi, esquisito, ele é estranho, sabe? entendi.
Mas assim, mas para mim, assim, ele tem cara de tudo, menos de centroavante, na minha opinião. Ele tem mesmo. Entendeu? Isso é verdade. Aí ele ficou com 5 aí. E o Rafinha, ele entrou bem no finalzinho, só lá no lugar do Rai Ramos, que o Rai Ramos já tava morto e tava querendo fazer umas cagadas, aí o Dorival colocou o Rafinha. Aí o Rafinha acho que nem dá pra dar nota pra ele, né? Entrou no final lá. E o Dorival Júnior, né, ficou com 7, né? É, foi premiado pela ousadia de escalar a zaga inteira reserva, né? É, se fosse em outros tempos, São Paulo teria perdido. É assim, você pode escalar a zaga reserva? Pode, mas proteja a zaga. E mesmo É, jogando com o volante só, o time não estava exposto. Tava não bem tava. o Alisson estava fechando bem, o próprio Nestor estava fechando Patrick, bem lá, os laterais não estavam atacando, né? Então o esquema estava propício para esse. E assim, naquela mini meta que a gente falou, né, de a cada 3 jogos fazer 4 pontos, no segundo jogo desse São Paulo já fez. Então, assim, contra o Corinthians, se arrumar um empate, bom, interessante. Se conseguir vencer, ótimo. ótimo. Ótimo por um monte de coisa. Mas, assim, até falando, torcida aí organizada, já começou a ficar promovendo aí, falando que vai pagar balada para jogador. Eu, sinceramente, eu sou contra isso, pessoal. Jogador não tem que. Ninguém tem que financiar balada de jogador. O jogador tem que jogar bola, tem que treinar. E se ganhar o jogo, ótimo, ótimo. Mas assim, tabu não é título. Tabu não é título. Não adianta. Ó, o próprio Corinthians ganhou de São Paulo, que fazia um tempão que não ganhava no Morumbi. Olha como eles estão. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. É, é. Então, Vendo- é assim, tem que jogar jogo. Gostei da entrevista do Dorival falando nessa parte. Os 3 pontos do Corinthians é os mesmos 3 pontos de outro jogo. E é isso mesmo. Ponto E é corrido é isso assim. mesmo. Não tem É essa. isso aí. Clássico não vale o dobro. Não é cartola que o capitão ganha 1,5. Não tem essa. É, é um jogo. Não adianta também ganhar do Corinthians e chegar depois dos 3 próximos jogos perder. Não adianta. Exatamente. Não adianta. Entendeu? Claro que eu não quero que o São Paulo perca do Corinthians. Claro que eu não quero. Evidente. Mas é o que eu falo, também não é fim do mundo. Entendeu? Tudo É, bem. Tem que aproveitar, os caras estão em uma fase, então dá para conseguir um resultado bom. Mas assim, se sair com o empate de lá, ó, para mim tá bem. Essa vai ser o terceiro jogo aí da segunda fase aí de 3 jogos. Conquistou 5 pontos, já foi mais do que os 4, ó. Belezinha. ótimo. Sexta Perfeito. rodada do campeonato, São Paulo jogou 4 jogos, vai ser o quarto jogo fora. Meu, tá de boa, entendeu? Então, não vamos criar pressão pro resultado. Tem que ir lá, jogar bem, jogar, respeitar, jogar como tem que jogar sempre, tentar ganhar o jogo. Empatou, tá bom, ganhou, tá ótimo. E se perder, que não seja uma goleada, tudo mais, um vexame, continuar trabalhando, porque tem jogo da Copa do Brasil na semana que vem, né, contra o Sport. Aí tem jogo brasileiro, depois vem Sul-Americano, é uma porrada de jogo. Não tem tempo para ter crise, São Paulo. Não, não, não tem. Não Já tem. teve muita crise Não já. tem. Não tem tempo. Não tem. Tem que Não. maio é difícil, maio não tem parada. Conseguir resultado, se manter não se per- não é se manter não perdendo jogos, ótimo, ótimo, Ótimo. entendeu? Exatamente. Então É. aí esse que acho que tem que ser o espírito, entendeu? É. A Sina continua, né? A ideia é em busca dos 45 pontos, isso tem que deixar claro, né? Sim. Então, continua ainda essa condição, mas é nítido, que o São Paulo tem uma nova cara, uma outra espiritualidade, uma outra situação. Isso é claro. Acho que nós tivemos algumas situações. Teve o caso do Patrick, que a gente não sabe se foi literalmente uma contusão mesmo, só foi cãibra, mas entre jogos, entre jogos seguidos, assim, o São Paulo vem sofrendo pouco com contusão. Isso eu tenho que deixar claro também. É outra situação depois que entrou a questão do Dorival. Então, são situações que o São Paulo vem vivendo diferente. É uma outra coisa do que tinha lá no ano tal. Mas a gente tem que ainda colocar os pés no chão. O elenco não é lá essas coisas. A gente precisa dos 45 pontos. Essa é a grande questão que o São Paulo está precisando. O ideal é agora, nesse momento. Tem times que estão vivendo aí um mau momento, uma situação de mau momento.
Vamos tentar conseguir pontos com esses times que têm vivendo em mau momento. Poxa, a gente conseguiu um empate, mano, com o Fortaleza, que está vivendo um ótimo momento. Então, um bom empate lá. E se caso o juiz lá não arrumasse para compensar a expulsão, com certeza o São Paulo poderia ter chance até de ganhar esse jogo. Mas São Paulo aí vem com outra cara, por isso que a gente fala. O São Paulo vem com o Dorival, a defesa não vem sofrendo muita coisa, isso é muito bom, é um tema positivo muito bom. E uma coisa que a gente tem que também falar: o São Paulo vem chutando a gol, né? Vem chutando a gol. Então, é umas coisas que você consegue, é nítido ver a evolução, algumas coisas mudando no São Paulo. Isso é nítido, coisa que a gente não conseguia ver, né, no técnico anterior do Rogério Ceni. E por isso que a gente vinha falando aqui. Bem, o próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Corinthians, né? Vai ser aí mais um jogo fora de casa. Depois o São Paulo tem mais mais um jogo fora de casa, né? Que é com o esporte, depois que é a Copa do Brasil. Olha, é uma situação. São Paulo joga mais fora de casa do que dentro. Então, isso é um ponto importante. E o Dorival vem fazendo aí, por exemplo, um equilíbrio na questão dos jogadores, mudando um pouco alguns jogadores, colocando uns ou outros. Isso e o time vem correspondendo, isso é o mais importante. Mas vamos rumo aos 45 pontos, e isso é o mais importante. E é isso, né? Já pode encerrar aí para a gente, bora lá. Bom, pessoal, a gente volta logo, logo para jogo aí de São Paulo e Corinthians, né? Que será no domingo. E vamos torcer aí que os jogadores se recuperem bem, né? Porque quinta para domingo é sacanagem, né? Tanto São Paulo como Corinthians, né? Jogaram ontem, né? Pô, poderiam ter colocado esse jogo na quarta, né? Mas tudo bem, os jogos deles na quarta, né? Mas beleza, vai ter que ser assim. Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e seja fora de casa, seja com zaga reserva, vamos São Paulo. Grande Vamos, São abraço, Paulo, é isso até aí. mais. Valeu. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.